Segundo Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra e diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu santo nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: daí ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em grande voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, colocou-se o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores dos montes Seir, para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor.
Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Oremos. Abençoa, Deus, a tua palavra, que ela fortaleça a nossa fé e renove a nossa esperança. É o que eu peço ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus. Amém. O que Deus nos ensina quando as situações fogem ao nosso controle? E quando as situações fogem do nosso controle, às vezes nós armamos, pensamos, dizemos que são estratégias para que as coisas fiquem nas nossas mãos, para que a gente tenha o controle das coisas. Esse é um dos grandes problemas que às vezes acontece com a gente, onde a gente chama estratégia a falta de fé, onde a gente chama de vivacidade a desesperança, onde a gente chama de capacidade de pensar e de orquestrar a vida falta absoluta de dependência de Deus. Mas, às vezes, as coisas só vão se mostrar assim lá na frente. Às vezes, no primeiro momento, isso não acontece. Uma coisa é fato, existem muitas lições aqui que Deus nos ensina para que nós, como servos de Deus, aprendamos a viver como fiéis ao Senhor quando, aparentemente, as coisas fogem do nosso controle. Eu conversava com um irmão essa semana que me ligou sobre um amigo dele que tinha sido internado no Hospital Santa Rosa. Uma pessoa com recursos financeiros, que já sofre de uma doença já há muito tempo, e ele estava indignado porque essa pessoa veio a óbito, ele faleceu. E aí quiseram colocar na conta do Covid. E ele ficou extremamente chateado, me ligou, falou: pastor Nelson, que absurdo que está acontecendo e tal. Eu falei: rapaz, hoje em dia você espirrou 2 vezes e morreu, provavelmente você vai ser diagnosticado com Covid. Ou essa pessoa não é um cristão, mas ele já há muito tempo sofria com câncer, e o câncer já havia ido e voltado. Se eu não me engano, inclusive o Marlon operou a coluna desse homem por conta dessa enfermidade. Mas a situação foi se agravando, e quando aconteceu, ele teve que ser internado novamente, foi internado, veio a óbito, mas não foi Covid-19. Porque a vida da gente tem continuado em várias instâncias, em vários estágios. A gente não morre mais só hoje ainda de Covid-19. Existem coisas que matam as pessoas sem ser o Covid-19. Existem acidentes de trânsito, existem câncer, existe infarto do miocárdio, existe uma enormidade de problemas que hoje em dia continuam levando as pessoas a óbito. E a gente perdeu tanta percepção, às vezes, de entender essas coisas, que acaba que a gente fica num desespero, numa crise existencial danada, porque existem circunstâncias que fogem absolutamente da nossa mão. É próprio que isso aconteça? Eu creio que sim, no sentido de que, às vezes, sentimentos de ansiedade, de angústia e de aflição ocorrem e acabam dilacerando a nossa alma, devastando o nosso coração, impondo um significado de terror muito grande em nós. É claro que sim, até mesmo porque as notícias são dadas, as mensagens são passadas e fogem ao nosso controle. Nós não temos domínio sobre isso e sobre outras áreas da vida. Nós não temos controle sobre determinadas situações que vão acontecer conosco amanhã, mesmo aparentemente achando que está tudo bem hoje. Mas amanhã vai ser um outro dia e muitas coisas poderão acontecer, coisas boas e coisas ruins. As Escrituras dizem, por exemplo, que o Senhor empobrece e que o Senhor enriquece. Às vezes, homens ricos, milionários, fazem negócios e não dão certo. Eles ficam pobres de um dia para o outro. Obviamente que quando nós olhamos para toda essa situação da responsabilidade e da má aplicação do dinheiro dele ou dos seus negócios, isso é uma responsabilidade grande das idiotices ou da burrice que ele fez para ir à pobreza.
Agora, as Escrituras mostram soberanamente que Deus é quem inclina o coração dos homens. E às vezes ele foi para a pobreza e para a miséria, e isso não escapa ao controle e ao poder que Deus tem de dominar sobre todas as coisas da nossa vida. A mesma coisa acontece com a riqueza. Quem empobrece em quem enriquece é o Senhor. E às vezes a pessoa sai de uma situação extremamente sofrível, em que ela viveu a vida inteira e de repente ela ascende. Às vezes eu converso com algumas pessoas, né, e eu digo assim: nós já fomos mais ricos que o Neymar. Nós já fomos mais ricos que o Cristiano Ronaldo, e é verdade. Muitos de nós aqui nascemos numa condição muito melhor do que Cristiano Ronaldo, do que Neymar. Mas Deus faz coisas interessantes na história da humanidade, exatamente para mostrar o quê? Que nós não temos controle. O controle não está em nós. As coisas elas devem ser entendidas na perspectiva de um Deus que comanda a história de forma absoluta e incontestável. Porque enquanto nós acharmos que depende de nós, na solução de um problema familiar, numa crise de casamento, numa doença de um filho nosso, e essas coisas elas têm que ser comandadas e dirigidas por nós, aí a frustração, a angústia é muito maior, e ao mesmo tempo a gente vai demonstrar um desprezo pela Escritura e demonstrar em circunstâncias como essas que fé muitas vezes nos falta. Nós não a temos de muito, nós não a temos de bastante, não. Nós temos muita falta dela, porque se as coisas não estiverem milimetricamente organizadas por nós, pela nossa competência, pelo nosso gerenciamento, então aí elas não darão certo no futuro e no dia de amanhã. Viver pela fé e pela confiança em Deus é mais do que ter tudo sob controle. Ao contrário, é saber que as coisas estão absolutamente sob o controle de Deus. E esse texto aqui me chama muita atenção por conta disso. Eu quis ler ele inteiro para vocês entenderem um pouco desta grande vitória de Josafá. Josafá foi filho de Asa, a história dele começa no capítulo 17. Pensa no homem bom, um dos melhores reis de Israel, indiscutivelmente, depois de Davi e depois de Salomão. Foi um homem diferenciado, a ponto de Deus mover o coração de nações à sua volta para lhe trazer presentes e glórias. Lembra que isso aconteceu com Salomão? Aconteceu também com Josafá. Josafá limpou a idolatria e o pecado existente em Israel, ou em Judá, vindo desde os tempos de Salomão, que havia, de certa forma, implementado um tipo de idolatria ali. Este homem aqui foi diferente. Ele andou nos caminhos do Senhor, fez reformas extraordinárias na religiosidade, na política e na economia de Israel. Ele se tornou um dos maiores reis daquele contexto, daquele momento. Mas cometeu um pecado. O pecado dele foi que ele viveu exatamente como rei no Reino do Sul, juntamente com Acabe no Reino do Norte. E Acabe viu o quanto esse homem prosperou. Acabe viu o quanto este homem cresceu, politicamente falando, economicamente falando, o quanto este homem era um homem piedoso. Houve uma guerra entre Acabe, lá em Ramote-Gileade, e ele chamou exatamente Josafá para ir com ele. Foi a guerra em que Acabe morreu, em que acabaram com Acabe. E Acabe era tão sacana que ele, quando foi para a guerra juntamente com o Josafá, ele disse: Josafá, eu vou apaisando, e você vai todo militarizado. Ok? Por quê? Porque o profeta Micaias disse para ele: você vai para a guerra e você vai morrer na guerra. Mas nós não temos controle sobre aquilo que Deus determina sobre a nossa vida, ainda que a gente conheça o futuro. É interessante, né? É bom não saber do que nós vamos morrer nem o dia da nossa morte. Agora, existem várias histórias bíblicas que mostram Deus dizendo o dia em que o indivíduo ia morrer, a causa da morte, e ele não foi capaz de impedir isso. Isso aconteceu, por exemplo, com Acabe. Por quê? Porque Acabe estava acabado na sua esperança e na sua fé em Deus. Mas Josafá foi com ele, foi entesado um arco, jogado para o alto, matou Acabe. Quando viram Josafá, todo vestido de rei, na luta, foram para cima dele, viram que não era ele, porque ele gritou, ficou com medo, é óbvio, numa batalha dessa, né? Sem uma coisa melhor na mão, simplesmente com uma espada, que era o que tinha, né? A gente até grita e fica meio amedrontado, né? Se tivesse um TA calibre 22 na mão, dava para fazer uma festa lá. Mas não tinha nada disso aí, né, o Flávio Lavar? Não tinha nada disso aí. Então era só na espadada, não tinha como resolver esse problema que não fosse na espada. Ele grita, corre e matam exatamente Acabe para se cumprir a promessa que tinha acontecido. Jeú encontra com ele no capítulo 18, com Josafá, e fala: Josafá, você precisava de se anuir
vincular com esse tipo de gente e o repreendeu intensamente. Josafá se arrependeu, a vida continuou, e exatamente nesse contexto aqui, nós vemos um homem profundamente arrependido, transformado por Deus e confiante na interação de Deus na sua vida, nos momentos mais difíceis que ele estava passando, e esse aqui era um deles. Aqui Josafá não tinha Acabe, aqui Josafá não tinha nenhum outro tipo de rei para se vincular, dando dinheiro para comprar uma guerra que fosse favorável a si. O texto diz que eram 3 nações contra uma só e milhares de povos. E aqui, então, ele chega diante de uma situação que ele não podia fazer absolutamente nada. Ele não tinha o que fazer. A situação fugiu ao seu controle. Ele não tinha como proteger as suas crianças, proteger as suas mulheres, proteger os seus filhos, proteger o seu reino. Ele não tinha. Eram 3 nações. Os moabitas, os amonitas, os sírios, todos eles vieram, e o texto diz que o campo ficou em multidão. Era olhar e perder de vista o tanto de pessoas que tinham lá. Como vencer uma guerra dessa? O que fazer numa circunstância como essa? Onde os seus inimigos são muito mais fortes, poderosos, têm, inclusive, estratégias de guerra muito maiores que a sua. Aparentemente, a gente olha para tudo isso e pensa que nada pode ser feito. E aqui que entra algumas lições, na minha opinião, de acordo com a história relatada nesse texto, sobre como nós devemos viver e o que é que Deus nos ensina quando nós passamos por momentos difíceis, quando as aflições batem no nosso coração. Quando nós vamos à lona. Às vezes nós precisamos de ir à lona para ver assim, não está comigo, eu não consigo. Você pensou tudo, você quis tudo, você fez tudo, você idealizou tudo, mas não está com você. A vitória, a força, o poder não está, e nem comigo. Assim aconteceu com Josafá aqui nesse texto. Ele era rei, ele tinha poder, ele tinha exército, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha número suficiente de pessoas para passar pela dificuldade que ele tinha que enfrentar. E assim, quando a gente está em menor número, a gente tem que aprender, às vezes, a confiar mais em Deus do que a gente confia quando a gente tem a situação sob o nosso controle. E o que é que esse texto ensina? Primeiro, que nós somos limitados e finitos. Portanto, é natural que gente assim fique com medo frente aos problemas que enfrentam. Sem dúvida. É por isso que o verso de 1 a 3 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão, vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Razadom Tamar, que é em Engedi. Então Josafá, o quê? Então Josafá teve medo. Que coisa absolutamente natural é ter medo. Ter medo é alguma coisa absolutamente natural. Isso se prova não só na vida de Josafá, mas na vida de outras pessoas também que viveram momentos intensos de dramas e de angústias e que não tinham como fazer dentro da sua estrutura, da sua capacidade própria para resolver o seu problema. Os versos 1 e 2 dizem que era uma multidão enorme, está escrito aí. E o objetivo? Destruir Judá, solapar completamente o reino do sul. Acabe já não tinha mais aliança com Josafá, porque tinha morrido. Ele não tinha nenhuma pessoa para pedir socorro. E às vezes na nossa vida isso não é ruim. Quando nós temos muita gente para pedir socorro, nós achamos que o socorro vem da gente. Isso é um outro problema. Mesmo se tivesse vivo, o Acabe não podia fazer absolutamente nada, pois o relacionamento entre Judá e Israel havia sido destruído. Deus não queria aquele tipo de relação. Existia uma estrutura religiosa em Israel e outra em Judá. E a de Judá, como tendo cabeça Josafá, ela era absolutamente piedosa, temente a Deus e confiante no Senhor, enquanto que o reino do norte não tinha nada disso aqui. E isso fez com que o próprio Josafá fosse repreendido para que ele tomasse novamente tenência e responsabilidade de que a vida dele era uma vida alinhada com Cristo, era alinhada com Deus, o Deus de Israel, o Deus da aliança. Josafá aparentemente não tinha ninguém.
ele deveria enfrentar tudo aquilo aparentemente sozinho. Ele não tinha exércitos que fizessem força a isso. Ele não tinha quem contratar porque foi algo de imediato. Ele não tinha uma estratégia de guerra. E isso é provado quando Deus mostra a estratégia dele. E a estratégia de Deus aqui é absolutamente fora de qualquer percepção minha e sua. Somente alguém que tem domínio sobre o coração de uma outra pessoa é que é capaz de fazer essa pessoa fazer o que esses exércitos fizeram, se levantando uns contra os outros. Então, diante de toda essa situação, às vezes problemática, crítica, de angústia, de dificuldade, é natural que nós sintamos medo, sim. É natural. É natural que nós sintamos medo frente aos perigos, é natural que nós nos angustiemos frente às circunstâncias dramáticas que nos assediam. Claro que é natural. As Escrituras ensinam, lá em Mateus capítulo 26, verso 37, que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se, que Jesus teve medo. Agora, como é que nós vemos e ouvimos e escutamos um evangelho triunfalista cujo qual, diante das lutas e dos enfrentamentos que nós temos, nós nos sentimos absolutamente inabaláveis, sem nenhum tipo de sentimento contrário que gere terror na nossa alma? Onde é que está escrito isso na Escritura? Se o nosso Cristo teve medo, angustiou-se, entristeceu-se frente à cruz que o aguardava. Onde? O que não é natural? O que não é natural, diante dos problemas e das dificuldades, é que o medo no coração do cristão gere pânico, gere absoluta desestrutura espiritual nele, gere desesperança no seu coração. Isso não é natural. O que não é natural é o medo causar em nós descontrole total. É o medo causar em nós completo embaraço no nosso coração. É o medo nos levar a nos trancar, nos trancafiar, porque achamos que nós temos controle sobre a situação que está acontecendo na nossa vida. E o medo é um sentimento que me gera, ou que gera em mim, alguma coisa relacionada a uma proteção que eu posso, através do próprio medo que eu tenho, me proteger. Não é isso. Não é natural nós pensarmos isso. Não é natural o pânico quando nós percebemos as nossas limitações. Isso não é natural. Mas ter medo? Josafá sentiu medo, porque gente sente medo, amigo. Gente sente medo de várias coisas na vida. A gente sente medo de perder um filho. Quando o casamento da pessoa não está bem, ele sente medo de que ele olha e diz assim, isso aqui não vai dar certo. A mulher, às vezes mais frágil, né? Porque pega alguns homens que são o carranco da ignorância, e para eles tanto faz quanto tanto fez. Então, para eles, parece que é ser destemido ver o casamento, a família, o lar se afundar e ele permanecer ali como se estivesse inabalável. Mas a mulher tem medo. E homens mais sensíveis, crentes, que o coração esteja na Escritura, também têm. Então eles analisam, eles olham para o coração deles, eles começam a perceber que existem coisas que eles precisam fazer, porque o que estão fazendo não está certo, a ponto de gerar grandes crises e conflitos relacionais e familiares. Nós temos medo da possibilidade de pensar que um filho nosso vai morrer, ou ele pode não voltar para casa por um acidente que aconteceu com ele no automóvel, ou de descobrir uma doença amanhã. Mintam para mim e digam que não tem. Por favor, quero que se habilite alguém. Quero que se habilite. Diz assim, eu não tenho medo de nada disso que aconteça na minha vida. Melhor do que Jesus, você é. Porque Jesus teve. Você não tem? Medo é alguma coisa natural no nosso coração. Do ponto de vista das nossas limitações e da nossa finitude. Não é natural quando ele passa e gera um pânico, uma desesperança, uma desestrutura na alma. Quando ele me faz, às vezes, não confiar em Deus e na ação que somente Ele tem para intervir na minha vida e na minha história. Aí ele passa a se tornar algo problemático, bem complicado. Mas sentir medo, gente sente. Josafá sentiu.
E eu creio que uma das grandes lições que nós aprendemos aqui diante dos nossos enfrentamentos do dia a dia é entender que quando às vezes o medo bater, o receio vier, não significa que nós estamos completamente sem fé e desesperançados. Ao contrário, nós vimos pessoas com muita fé na Escritura sentirem-se medo ou serem confrontadas por essa realidade que gerou, às vezes, ansiedade e angústia no coração delas. Como eu já citei, o próprio Senhor. A questão é que a gente aprenda a depender de Deus e colocar o nosso coração diante dele, mesmo quando os medos vierem, porque foi exatamente isso que Josafá ensinou. E é por isso que é importante a gente ler a Bíblia, para que a gente entenda uma segunda lição nesse texto aqui. E a segunda lição que esse texto nos ensina, quando as situações fogem do nosso controle, é que nós devemos nos humilhar diante da presença de Deus, reconhecendo que Ele, e somente Ele, pode pôr um fim às nossas maiores aflições. Não é o que você fez, não é a sua estrutura, não é o que você criou, não é o que eu criei, não somos nós, mas é o que o Deus é capaz de fazer. Mas às vezes a gente se esquece disso, porque a soberba sobe tanto ao nosso coração em alguns determinados momentos da nossa vida, que achamos que somos gerentes de nós mesmos. Veja aí, a partir do verso 3. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, ele faz todo um ritual litúrgico aqui, né, para orar. Coisa extraordinária isso aqui, porque ele mostra como é que deveria ser a nossa forma de oração. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Quando as coisas fogem do nosso controle, nós deveríamos aprender, no mínimo, isto aqui: a nos humilhar diante da presença de Deus e reconhecer que somente Ele pode colocar um fim em tudo isso. O verso 3, na parte B, no finalzinho dele, começa dizendo sobre algumas atitudes individuais que ele tomou. E essas atitudes individuais, elas se tornaram atitudes coletivas. Ele recorre a Deus, ele apregoa, ele invoca, ele conclama, ele reúne o povo. Não simplesmente ele como um líder, mas o povo como um todo, para que este povo pudesse dar ouvidos àquilo que o seu grande líder falava, que tinha a ver com o significado de se humilhar, de buscar a presença de Deus. Ele apregou jejum, que eram coisas feitas em estágios de extremo alarme, catastróficos. Foi esse o contexto em que o jejum aconteceu, e aconteceu em outras ocasiões na Escritura. Ele ora, e ele se humilha, e ele busca a presença do Senhor. Ele fica em pé no templo,
Está escrito aí no verso 5. Ele relembra, inclusive, a construção do templo e a sua importância. O quanto este templo foi importante quando Salomão construiu, e essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 6. Ele demorou 20 anos para construir o templo, conforme diz 2 Crônicas 8:1. E quando ele consagra, Deus chama o Salomão depois, em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12. E diz a ele: olha, eu vou prometer a você que se esse povo pecar, se esse povo andar longe de ti, mas se esse povo me humilhar, se quebrantar, me buscar, eu vou abençoar esse povo. Portanto, todas as lembranças quanto a isso passaram na mente de Josafá. Ele conhecia muito teologia, ele lembrava da Escritura, ele conhecia a palavra de Deus. Nas aflições nós só precisamos aprender essas coisas. As palavras de Josafá ditas em pé foram semelhantes às palavras de Salomão ditas de joelho, diante do templo, com as mãos levantadas para o alto. É o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 13. Ajoelhou-se Salomão na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para o céu e disse. Portanto, o que nós vemos do verso 6 ao verso 13, na oração de Josafá, tem significados magníficos, significativos, importantes. Ele ora, ele bendiz, ele engrandece, ele exalta o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo ele se humilha, ele olha para a sua insignificância, ele percebe as suas limitações, ele vê que ele não consegue nada sozinho, que não existia da parte dele nenhum tipo de articulação para resolver aquele problema ali. Ele não tinha o que fazer, não podia, ele estava totalmente manietado, amarrado. Não havia o que fazer diante daquela circunstância tão ruim. E ele então coloca-se em pé diante de Deus e ora. E as Escrituras, de forma extraordinária, mostram as palavras que este homem, inclusive, expôs diante do Senhor. Ele sabia que ele estava perdido, que seria o fim se Deus não intervisse na vida dele. Mas ele diz que os olhos dele não estavam colocados nas mãos dos homens, no poder dos homens, nas armas dos homens, mas os olhos dele estavam colocados em Deus. Verso 12, está muito claro isso aí. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes? Quantas vezes você chega e diz assim: eu não sei o que fazer nessa situação. Aí você procura um caminho que não é o da fé, que não é o que agrada a Deus. Porque geralmente, quando a gente não conhece a Escritura, como Josafá conhecia, geralmente a gente toma outros caminhos, menos o que o Josafá tomou. Quando o Josafá diz o que ele diz aqui, ele disse relembrando, e daqui a pouco nós vamos ver outras lembranças dele, daquilo que aconteceu na época de Salomão, na consagração do templo, o que Deus fez ao povo de Israel e quanto ele foi abençoado. O povo de Israel por Deus, ele traz essas coisas à memória. Ele mostra que Deus é tão capaz de agir sozinho na história, que quando ele prometeu uma herança para Abraão, ele não levantou nenhum povo ali para tirar aquele povo. Ele tirou aquele povo sozinho, com o seu poder, com as suas mãos. Israel era nada, ninguém, insignificante. Israel hoje é uma grande nação. As melhores armas e a melhor polícia do mundo estão em Israel. Eles são de outro mundo, nesse sentido. Aprenderam, né? 5.000 anos brigando, não é possível que não aprendam. E brigam bem. Não é fácil encarar aquele paizinho do tamanho de um feijão. E com habilidades diferenciadas. Mas nessa época aqui, eles não eram nada. Não sabiam nem manejar uma espada direito, porque nesta época eles trabalhavam com pastores na terra de Gósen. E viveram ali 450 anos como escravos e agir. Porque se ele não fizer, as coisas não caminham. Se eu não fizer, as coisas não caminham. Quantos casamentos, famílias se destroem por conta disso? Porque as pessoas não sabem o que fazer, mas ao invés de colocar o coração e os olhos na palavra do Senhor, colocam em opiniões dos outros, na novela,
no que a mãe e a experiência da mãe falou, no que o pai viveu, quando nem crente era. E alguns ainda olham para a desestrutura de família deles quando eram pequenos, para justificar a maneira com que eles vivem e tratam as suas esposas e filhos hoje. Não tem nada vinculativo à Escritura uma postura como essa. Nada. E isso só mostra que nós não conhecemos como Josafá conheceu. Ele faz uma retrospectiva na história, ele pontua algumas coisas muito significativas aqui. O exército deles era numeroso, mas Josafá disse: o nosso Deus é mais forte. Eu creio que é isso que a gente precisa de aprender a colocar no nosso coração nos dias de hoje, na nossa vida e na nossa família. Nós precisamos entender, pela graça bondosa de Deus, se assim Ele quiser, que nós devemos nos humilhar diante de Deus. A vida com Deus não se constrói com empáfia, com soberba, com arrogância, com o nariz empinado e muito menos achando que tem controle sobre as situações que envolvem fé, espiritualidade e relacionamento de intimidade com Deus. Não, não se constrói assim. Tolos são os que pensam isso. Vida com Deus e comunhão com Deus se constrói na humilhação, na vergonha, no quebrantamento absoluto, no você não poder nada, e ninguém à sua volta poder coisa nenhuma. E você olhar para a história e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude e me socorra. Porque foi isso que Deus exigiu de Salomão quando construiu o templo, querido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter. Tem tanto povo que se chama de Deus e que anda com soberba, com arrogância, com prepotência, acha-se suficiente. Não é isso que a Escritura Sagrada ensina. A vida com Deus ela é construída degrau por degrau, de joelho, no quebrantamento da vida e do dia a dia. É assim. Porque é assim que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Foi assim que Jesus Cristo viveu. Ele se humilhou, esvaziou de si próprio. Conforme diz lá o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o 8. Está escrito. E nós, às vezes, não queremos aprender com o Deus mestre. Mas esse texto continua nos ensinando. Uma outra coisa que ele nos ensina sobre como nós devemos agir quando as situações fogem do nosso controle, a gente precisa de aprender que não existe lugar melhor do que aquele que é estar sob os cuidados de Deus. Não é Bolsonaro que cuida da gente, não é João Amoedo que cuida da gente, não é Haddad que cuida da gente, não é Trump que cuida dos Estados Unidos da América, não são os maiores presidentes deste país, ou deste mundo, na verdade, que cuidam da gente. Não é o Guedes, top, fera, recomendado para dar cursos em tirar estruturas políticas e países da miséria. Não é ele, não é ele. Às vezes a gente perde o nosso coração elucubrando, pensando coisas que são retratáveis somente nos seres humanos, achando que são nessas coisas que nós encontraremos recôndito, paz, tranquilidade para a nossa vida. Não existe lugar melhor do que estar sob os cuidados e a proteção de Deus. Quer ver? Verso 14, olha aí. Vamos ler a Bíblia, porque aí fica mais claro para a gente. Verso 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor. Isso aqui é a resposta da oração que fez Josafá na boca do profeta. Ok? Veja só. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que é que o Senhor vos diz? Leiam aí. Verso 15, não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles,
Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã saires ao encontro, porque o Senhor é convosco. Isso aqui para mim é muito impactante, porque o melhor lugar onde eles deveriam estar ali era sob os cuidados de Deus. Não tinha um exército poderoso, como eu já disse, não tinham armas suficientes, não tinha um número de pessoas que pudessem abrigá-los e protegê-los. Não existia nenhum tipo de estrutura ali que eles pudessem arquitetar para fazer um confronto com aquelas pessoas. Eles eram num número exacerbado de gente. Ele não tinha o que fazer diante de uma situação tão grave como essa. Nada, eles não podiam nada. Mas sabe o que Deus diz para a gente em momentos graves, antes de dar o sinal da resposta para a nossa crise? É que Ele cuida da gente. É isso que Ele diz. Ele não dá, às vezes, o sinal lá. Eles não sabiam qual caminho Deus tomaria, mas Deus diz para ele, o caminho é esse, confie em mim. Pronto. O melhor lugar para vocês estarem não é embaixo de uma árvore de zimbro, não é uma tenda protegidos do sol. O melhor lugar agora é vocês estarem sob os meus cuidados. Entendam que vocês estão sob os meus cuidados. Eu cuido de vocês, eu protejo, eu amparo, eu dou guarita. Fiquem em paz, porque vocês verão o que eu farei amanhã. Deus prometeu através da sua palavra. E por meio da sua palavra, quando Ele promete, Ele sempre cuida do seu povo. Qual que é o problema? É que nem sempre o povo ele é capaz de ler e descansar na palavra. Há pessoas que gostam de ler uma página de livro. E aí eles saem arrotando teologia ou conhecimentos filosóficos e sociológicos profundos. Mas eles não leem as Escrituras há muito tempo. Eles não sabem qual que é o papel do filho, por exemplo, que deve honrar o seu pai, que deve honrar a sua mãe. Ele não sabe isso. Ele não sabe o papel de ser empregado. E a Bíblia fala? Claro que a Bíblia fala. A Bíblia fala como um empregado deve se portar. Eles não sabem mais qual que é o papel de um patrão. E eles são despóticos. Por quê? Porque eles não agem conforme aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Ele não sabe qual que é o papel de marido, porque ele não lê Bíblia. Como é que ele vai entender o que Efésios capítulo 5 fala? O que 1 Pedro capítulo 3 fala? O que ele vai entender a respeito do que a Escritura diz em Mateus capítulo 18 e 19 sobre casamento e divórcio? O quê? Ele não sabe. Ele não lê a Escritura. Ele está muito antenado com quantos morreram com Covid, com quantas pessoas foram infectadas, qual é o número de pessoas em Cuiabá, que o Aicim Tocantins esteve lá, acharam lá equipamentos para aparelhamento de sala. Isso ele sabe tudo, mas ele não sabe como ele tem que tratar. Diz o seguinte: não vos assusteis, porque eu controlo a história. Eu que estou no controle. A ideia aqui é: não se deixe abalar pelaquilo que você enxerga. Não se deixe. Sabe por quê? Porque homens e mulheres que vivem pela fé, eles não podem se deixar abalar pelo que vem. Não podem. O que vê não pode trazer um desarranjo tão profundo nas suas vísceras, no seu coração, a ponto dele se abalar profundamente com essas coisas. Ele não pode. Ele não pode se deixar levar pelaquilo que os olhos dele percebem. Homens de Deus, mulheres de Deus vivem de forma absolutamente diferente disso aqui. E aqui sabe o que Josafá faz? Sabe? Ele lembra a época em que o povo saiu do Egito. Como é que pode, né? Veja, o cara piedoso, a Escritura Sagrada gravita no coração dele. Ele conhece a Escritura. A Escritura palpita no seu coração. A Escritura é algo que tem relacionamentos com a sua vida, com as suas entranhas. Ele conhecia a Escritura Sagrada. Ele remonta a saída do Egito. Ele fala da época em que eles saíram, dos povos que eles encontraram, da aliança feita com Abraão. Meu amigo,
Ele faz uma citação aqui que já tinha sido feita lá atrás. Quando o povo saiu do Egito, chegaram em frente ao Mar Vermelho, os egípcios foram na direção do povo, eles se alarmaram e temeram muito. Está escrito em Êxodo capítulo 14, verso 10. E Moisés, no verso 13, sabe o que ele diz? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Segue o mesmo caso aqui. Nos abalamos muitas vezes porque nós concluímos a situação. Ela já pensou? Nós concluímos, nós fechamos a questão. A nossa petulância é uma coisa, eu não posso dizer invejável, mas é demoníaca. Se fosse invejável, seria alguma coisa até bom. Ela é diabólica. Nós somos petulantes a ponto de concluir as coisas e dizermos assim, é assim que vai acontecer e ponto. Quem te disse isso, amiguinho? Quem? Que história que você construiu? Aparentemente elas podem caminhar para isso, é verdade. Mas não conclua as coisas a partir da situação. Não conclua que absolutamente nada pode acontecer para mudar. Lembra do capítulo 14 que eu falei? O verso 16 a 17 de Êxodo. O povo clama, Moisés diz, o Senhor pelejará por nós e vocês vão ver o que Deus fará. E Deus clama ao Senhor, ele diz assim, tem um mar aqui, tem um deserto ali que não dava para correr para ele, e tem exércitos aí de milhares de pessoas vindo para cima de vocês, não é? É. Estenda o bastão e toca no mar. Gente, parece que as saídas mais difíceis são aquelas que Deus dá. Elas não são as mais fáceis, elas são as mais difíceis. São as mais difíceis. Sabe para quê? Para que em momento nenhum da nossa vida nós sejamos soberbos. Achemos que conseguimos por causa da nossa vontade, porque nós conseguimos, porque nós somos bons o suficientes. Essa é a nossa tolice, é nisso que Deus nos envergonha e nós não conseguimos entender. É quando nós vamos à lona, é quando nós caímos, é quando nós não temos mais aonde recorrer, que as situações vêm, Deus resolve e você diz assim, mas desse jeito, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que você é o que você é. Finito, pequenininho, um vermezinho. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque você nunca ia pensar nisso. Fala a verdade. Que estratégia é essa aqui? Vocês viram essa estratégia? Como é que é uma estratégia dessa? Vão lá, para frente do campo da batalha. Foi todo mundo. Ok? Vê aí o que eu vou fazer. Aí Deus moveu o coração de cada uma daquelas pessoas para que eles lutassem entre si. Só Deus para fazer umas coisas dessas, né? Umas santas loucuras dessas. Eles lutaram entre eles. E às vezes nós concluímos as coisas achando que a gente consegue vencer isso. Sob a proteção e os cuidados de Deus, sempre estaremos protegidos. Lá no capítulo 14, verso 14, está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A mesma palavra usada no contexto aqui de Josafá. O Senhor pelejará por vós. Os medos nos desesperam e nos afligem a alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de descansar no Senhor e afadigamos o nosso coração tentando solucionar os nossos problemas pela nossa capacidade própria. São essas coisas que precisam ser lembradas por nós. Entramos num momento difícil, numa situação crítica, numa situação caótica, em várias áreas da nossa vida, e ficamos desesperados e amedrontados porque não conseguimos fazer as coisas caminharem. Não conseguimos fazer as pessoas pensarem do jeito que nós entendemos que estaria correto. Não conseguimos fazer com que as coisas andem e tragam tranquilidade ao nosso coração. Não conseguimos. E aí a gente não tem uma estratégia para resolver isso. E às vezes a gente cai no erro de achar que a estratégia é sempre o dinheiro. São sempre as coisas das nossas finanças. E aí nós nos dedicamos muito em busca de status e de coisas que nos tragam esse tipo de conforto e de consolo financeiro. E vemos outras áreas da nossa vida se acabando. Gastamos horas, às vezes, lendo e estudando. É verdade. Isso acontece comigo, eu sou desse jeito. E às vezes nós nos esquecemos de gastar minutos com oração,
com leitura bíblica, com piedade, com instrução familiar. Não é verdade? Às vezes gastamos horas à frente dos livros, ou com os livros à nossa frente, e gastamos poucos minutos, ou nenhum. Às vezes os dias passam sem que oremos com a nossa esposa, sem que oremos com os nossos filhos, sem que oremos pelo nosso país. Somos críticos, somos políticos, somos bons, temos uma percepção política magnífica. Padecer o pau e meter o pau nos outros. Mas não somos capazes de orar pelos nossos presidentes, pelo Supremo Tribunal Federal. Não somos. Nós concluímos que o melhor jeito na guerra é o que nós estabelecemos. E quando a gente vem para a Escritura, é completamente diferente aqui. Deus age uma estratégia diferente de todas as outras e mostra que nos nossos medos e nos nossos desesperos, se nós continuarmos nos afadigar, tentando encontrar saídas para nós mesmos, nós vamos nos afundar. Que o melhor jeito e a melhor estratégia é descansar no Senhor. Em último lugar, esse texto vai nos ensinar que a nossa gratidão a Deus está ligada à grandeza do seu poder e da sua revelação como Deus Todo-Poderoso. Do verso 18 ao verso 30, ele vai mostrar a gratidão dele a Deus por tudo que Deus fez. Se ele começa com medo, passa pelo caminho da devoção profunda, reconhece o significado da sua miséria, é respondido por Deus na sua oração, agora aqui ele é grato. Gratidão ao Senhor. Ser grato hoje, hein? Que coisa difícil, né? E essas coisas a gente vai perdendo com o decorrer dos anos, né? E o texto vai dizer aí, do verso 18 até o 30, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, e aí ele fala do ajuntamento dos levitas para cantar ao Senhor. Ele viu as grandezas que Deus estava realizando na vida e na história de Israel, agora ele é grato a Deus por isso, porque os caminhos que ele tomou não eram os mais sábios, não eram os mais inteligentes, não eram os mais corretos, os caminhos de Deus eram. E ele se agrada em ver que a tomada de posição de Deus em relação à solução do seu problema era aquilo. Não tinha outra alternativa, era aquela. Portanto, ele é grato a Deus, ele louva ao Senhor. O texto vai dizer exatamente isso. Ele chama os levitas da turma de Asaf, os coraitas, para que eles cantassem e exaltassem o nome do Senhor como uma expressão de gratidão, de louvor, de adoração a Deus por tudo o que Deus havia feito na vida deles. Eles se levantaram, saíram para o campo da batalha e ele disse assim: crede no Senhor, no verso de número 20. Vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, crede neles e prosperareis. É muito importante isso, porque o desprezo à Escritura Sagrada nos traz momentos profundos de ansiedade, de angústias, de medo, de temor, de desesperança. Isso poderia ter acontecido no coração de Josafá e de todos eles, como no começo aconteceu. Mas eles veem as coisas de uma forma diferente. Eles dizem: crede no Senhor, crede no nosso Deus. O nosso Deus está acima de tudo, Ele é o Senhor. Lembra do que Ele fez no Egito, lembra o que Ele prometeu através de Salomão. Percebam que todas as coisas que Ele tem demonstrado estão absolutamente firmadas nos passos e na glória do seu poder. Portanto, crede nele e nos seus profetas. E isso aqui é muito importante para os dias de hoje, porque o que tem de profeta safado, sem vergonha, nesse mundo não é brincadeira. Onde as pessoas começam, até com brincadeiras tolas, nivelar todos da mesma forma, inclusive pessoas de igreja. E o respeito imposto pelo rei aqui era diferente. Ele disse: crede no Senhor e nos seus profetas. Porque se vocês acreditarem nos seus profetas, naqueles que ensinam a Escritura, que pregam a Escritura da maneira correta, vocês vão prosperar. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E talvez o momento que nós estamos vivendo
é um dos momentos em que a gente deveria de olhar para o nosso coração para saber se realmente nós temos crido nos profetas genuínos e verdadeiros que anunciam a Escritura verdadeiramente e em Deus. A segurança do povo estava no Senhor e naquele que tinha a incumbência de que com fidelidade ensinar a Escritura Sagrada. Não com conversinha mole, com mentira, com gente que rouba, que bota a mão no bolso dos outros, que vende uma proposta desavergonhada de Deus e de Evangelho. Não é isso. Mas ele diz aqui, Deus é o Todo-Poderoso, somente Ele é capaz de fazer aquilo que vemos acontecer na realidade de uma forma espetacular e extraordinária. Eu não sei se vocês se lembram, verso 22 a 24 aqui, é importante, porque me lembra a história de Senaqueribe, quando ele cercou Judá, na época de um neto desse moço aqui, Ezequias, que veio da mesma linhagem dele. Essa história está lá no capítulo 37 de Isaías, a partir do verso 36. E quando o Rabzaque chegou lá na língua judaica e pregou para o povo, dizendo que Deus tinha dado o povo de Judá nas mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e eles iriam destruir completamente Judá. Essa era a proposta. E o povo ficou com medo. Como eu disse, né? Medo é coisa de gente. E sabe o que o povo fez? Orou ao Senhor. E Ezequias se humilhou diante de Deus. Reis se humilham diante de Deus. Plebeus, às vezes, como muitos de nós, acham que são autossuficientes. Ezequias chegou como rei, humilhou-se diante de Deus. E sabe qual foi a saída de Deus? Deus faz as coisas diferentes de nós. Talvez a estratégia aqui de Josafá foi boa, né? Eu poderia pensar, poxa, Deus poderia gerar uma guerra entre eles e eles ali, sem eles perceberem que estavam se matando um ao outro, né? Mas sabe o que Deus faz? Manda o anjo da morte. E sabe o que esse anjo da morte faz? Mata 185 mil pessoas de uma vez. Nós vivemos em guerra constantemente. E às vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, que deveria ser a orientadora da nossa vida. Nos tornamos reclamões, nos tornamos pessoas amargas, nos tornamos pessoas que não têm conhecimento prático da Escritura. E essas coisas geram grandes conflitos no nosso coração. Sabe o que Deus nos ensina em situações que fogem ao nosso controle? Que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Quando o homem pecou contra Deus, fugiu completamente do homem qualquer ambição e percepção de controle sobre as questões relacionadas à justiça de Deus. A guerra não era fácil lutar contra o Senhor. Porque as Escrituras dizem que a gente não deve temer aqueles que matam o corpo, mas temer aquele que coloca o corpo e a alma no inferno. Ele não está falando do diabo, e sim de Deus. Houve uma inimizade entre Deus e o homem por conta do pecado. E nós tivemos contra nós um terrível inimigo, que é o nosso Deus santo e poderoso. Nós não tínhamos o que fazer. Absolutamente. Como é que se luta contra Deus? Como é que se enfrenta o Senhor? Não tem jeito. E sabe o que o Senhor faz? Ele provém alguém de si mesmo, para que mesmo nos nossos medos, na nossa pequenez, na nossa finitude, nós encontremos no Evangelho, pela graça dele, a grandeza da sua obra que justifica, que perdoa e que reconcilia a gente com ele. Portanto, diante das batalhas e das lutas, maiores do que a de Josafá travou com os amonitas e os de Monte Engedi, os do Monte Seir, é a luta que muitas vezes nós travamos conosco mesmo e que atrapalha a nossa vida de comunhão com Cristo, a nossa devoção a Cristo, a nossa fé e confiança em Cristo. O maior drama da humanidade tem a ver com os princípios morais que foram quebrados, dilacerados. E somente em Cristo nós podemos ser refeitos, homens que expressem a glória do seu Criador. Portanto, a luta de Josafá aqui, ela é em perspectiva.
aquilo que é a luta nossa com o nosso Deus genuíno e verdadeiro, para que andemos em fidelidade com Ele. Os inimigos não eram simplesmente Moabe e Josafá e Moabe e os amonitas. Esses eram pequenos. Agora, diante do pecado que nos dilacerou e nos atrapalhou, só por Jesus Cristo que nós podemos ser reconciliados e ter paz com o nosso Deus, que se torna o nosso amigo, por intermédio da sua obra de vida e de morte. Confie nisso. Despoje a sua soberba, as suas estratégias do seu coração. Confie que Deus é quem vai conduzir a minha vida e a sua naquilo que Ele achar que é o melhor para nós. Você pode ter pensado tudo, achando que este era o caminho para a sua vida. E Deus pode frustrar os seus planos e os meus também. Agora, em Cristo, nós temos sempre a oportunidade de recomeçar a nossa vida de comunhão, de perdão e de graça com Cristo. Que Ele nos ajude a viver sobre a sua dependência em todo o tempo. Oremos. Nosso Deus, abençoe a Tua palavra, que ela fortaleça o nosso coração e renove a gente a cada dia. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar consolo, conforto, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Que o Senhor renove a nossa esperança e fé em Jesus Cristo. Obrigado por Jesus, que nos reconciliou com Deus. Obrigado por Cristo, que criou o caminho da paz através da morte, através do sangue do seu corpo. Obrigado por Jesus, que nos reconcilia e nos torna amáveis profundamente pelo nosso Deus, aquele que exigiu justiça da parte de Jesus e que, por amor a nós, Cristo deu a sua própria vida. Obrigado, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Às vezes que temos errado em qualquer área da nossa vida, às vezes que não temos sido, às vezes que nós não temos tido a Escritura em grande conta ao nosso coração, às vezes que temos tomado caminhos que não são os melhores. Ajuda-nos a arrepender e que os medos e as ansiedades toleráveis da vida, elas sejam colocadas diante de Ti, porque o Senhor nos manda fazer isso. E que o Senhor fortaleça a vida da Tua igreja em todo o tempo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito, estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, rapidamente, hoje à noite nós teremos o culto às 18h30, ok? E o decreto do prefeito não alterou as nossas formas de culto. E não sei, parece que estava acabando hoje o decreto dele, ou ontem, alguma coisa assim, né? O passado, só se eles fizerem outro agora, eu não estou muito bem. Então vamos seguir orando pelo nosso país, pela nossa nação, orando pela vida das pessoas que a gente sabe que está acometida de doença. Vamos orar pela vida da nossa igreja. Nós temos os nossos momentos durante a semana, né? É a terça e quinta-feira. Graças a Deus, o pastor Eurípides está aqui hoje, depois de ter sido curado do Covid. Graças a Deus, está aqui, juntamente com a sua esposa. Louvado seja Deus, porque nele não foi alguma coisa assim tão alarmante, no sentido de ter levado para uma UTI, de ter sido entubado. Graças a Deus, Deus guardou a vida do nosso irmão. Oremos pela Natiele, que testou positivo também com Covid, mas está em casa, está bem, está tudo tranquilo com ela, graças a Deus. Estejamos orando pela nossa igreja, pelos idosos e por todos aqueles que compõem a nossa família na fé, ok? Não permita com que as situações que fogem ao seu controle te descontrole. Confie em Deus, siga firme em Cristo em todo o tempo. Deus abençoe. Tenha um bom restante de final de semana.